Olá, pessoal! Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal Viver Plenamente. Nós estivemos conversando no vídeo anterior sobre uma questão que deu bastante comentário e muito importante, e eu acho isso ótimo, porque significa que a gente trabalha numa linha, está propondo assuntos que são proveitosos, que foi otimizando sua consulta médica. Na verdade, a consulta médica é uma composição de espaços, né? Então tem uma parte que se chama anamnese, que é quando o médico pergunta o que lhe traz aqui, no que eu posso lhe ajudar, quais são as suas queixas, o que já usa, o que já fez de exame, o que tem, quais são os resultados dos exames. E a gente viu também que a nossa consulta médica, ela já começa muito antes de acontecer. E deverá de ser assim, para que seja otimizada. Hoje eu gostaria de conversar, eu preparei para conversar com vocês. Ontem de noite eu tinha pensado em ver uma coisa que é muito importante, que é a comunicação. E continua sendo, e nós vamos conversar sobre isso. Mas hoje nós vamos conversar sobre a otimização da prescrição médica, da medicação, do uso da medicação, do uso do remédio. A gente sabe que tu pode consultar com o melhor médico que exista naquela especialidade, no problema seu e tal, que não vai ter resultado se eu não seguir a prescrição conforme ela deve de ser. E cada medicamento, cada medicação tem seus horários, suas doses, seus parefeitos, suas complicações, seu tempo de uso, né? Então, assim, ó, eu preparei uma lista de coisas que a gente tem que levar em conta, fazer uma pergunta para si próprio quando está querendo otimizar o seu uso da medicação. Então a gente está na consulta, vamos aproveitar o máximo de tempo que a gente tem na consulta, levando todas as nossas dúvidas. E assim, quando o médico me prescreve, a gente sabe que a metade das pessoas não usam, não levam a termo a orientação da medicação, por diversas razões. E nós vamos citar algumas delas aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa, você faça para si as seguintes perguntas. Você tende a ser uma pessoa esquecida? Bom, se tu tenha problema de esquecimento, isso é muito importante que a gente já tenha uma agenda, uma caixinha daquelas de remédio que está dividido ali, segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, de tarde, de noite, né? Porque daí a gente, colocando ali a medicação, já vai vendo assim, hoje é terça, é quarta, é quinta, já tô meio da manhã, já tô meio da noite, isso ajuda muito. A outra coisa também é numa agendazinha pequena, carregar na bolsa, carregar por tudo, deixar na cozinha, deixar no quarto, os lugares assim que tu, vou lá e vou tomar nota, tomei, já quando a gente tem um esquema bem complexo de medicações. Eu tenho uma amiga que usa regularmente 11 remédios, 11 tipos distintos de medicação. Então, assim, tem casos que são mais complexos e que precisam de uma medicação mais encorpada, assim, com maiores, assim, alvos, vamos dizer assim, para atender dentro do problema que a pessoa tem. A outra pergunta que a gente tem que perguntar para a gente próprio, né? Está confuso sobre instruções por que e quando usar a medicação? Eu saí do consultório entendendo bem por que eu tenho que usar e quando esse remédio? Porque tem medicações que são uma vez por semana, tem medicações que eu vou ter que usar quando eu estou na crise, tem medicações que eu vou usar quando eu estou sentindo determinados sintomas e que esses aí poderão me desencadear minha crise. Tem medicações, e aí vai uma enormidade de esquemas de tratamento, né? Inclusive, por exemplo, aí já é outro assunto, que é, por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, né? Então tem dias, tem gente que faz uma sequência de dias, outros fazem blocos de dias separados por um tempo, né? A outra pergunta, o cronograma para tomar a medicação é muito complicado? Isso também eu posso falar com o meu médico. Puxa vida, doutor, eu tenho que levantar de madrugada? Será que não tem outra maneira? Inclusive, isso é muito comum, por exemplo, no uso do antibiótico, né, de tantas em tantas horas. Existem também, não sei, depende do caso, uma medicação que é um comprimido por dia. Beleza, ele tem que ser tomado depois do almoço, ele tem que ser tomado antes de dormir, vamos supor.
Isso aí facilita a aderência, que se chama, né? A aderência ao tratamento, ou seja, eu estou aderindo ao meu tratamento, eu compreendi, eu sei que preciso tomar. O outro, né? Sua medicação lhe causa efeitos colaterais desagradáveis? Isso eu tenho que contar para o meu médico. Olha, doutor, eu fico muito mal com esse remédio. Me seca a boca, eu não consigo dormir. Por exemplo, o corticoide, né? Ele pode alterar o sono da pessoa, né? E já é uma medicação bem específica que também tem suas orientações bem específicas quanto ao número de dias, a dose, inclusive medicamentos que não podem ser parados abruptamente. A gente tem que fazer uma gradativa término do uso da medicação. A outra, né? Você sente que sua doença não é séria ou incomoda o suficiente para precisar remédio e medicação regularmente? Isso é muito frequente para, por exemplo, a hipertensão. O cara olha, foi lá, mediu, estava altíssima, foi lá no outro dia, mediu, fez o teste, aquele mapa, o acompanhou, mas eu não sinto nada. A pressão alta é até ditado popular, assim, né? Um inimigo silencioso. A pressão, muitas vezes, a hipertensão, ela pode ser descoberta no momento que uma pessoa tenha um derrame, no momento que uma pessoa tenha um infarto, né? Por causa que ela até lesar, até ela causar essa consequência, ela não vinha trazendo sintomas. O outro problema, por exemplo, alguém pode se descobrir diabético e não tinha nem ideia de que tinha isso. Muito comum exames mostrarem que a pessoa é pré-diabética. Então isso aí também já estamos falando de exames regulares que a gente precisa fazer, né? Para prevenir, ou para pegar antes, ou para pegar num estágio que eu possa intervir a ponto de que aquilo não venha me complicar, não venha ficar mais grave, né? A outra pergunta, você sente que o tratamento dificilmente o ajudará? Isso também é uma coisa que eu tenho que dizer, eu tenho que ter franqueza de falar com o médico. Olha, eu não estou achando, eu não penso que isso vai me ajudar, né? Então isso é uma coisa a ser comentada. Você teve uma experiência, olha aqui, você está negando que tenha uma doença que precisa tratamento? Isso também é importante, né? Não, isso não é coisa que tenha que se tratar. Eu nem estou com isso tudo. É muito frequente esse tipo de colocação. No meu trabalho de muitos anos, a gente, claro, as pessoas são diferentes, né? E cada um lida com o seu diagnóstico de maneira distinta, né? Alguns ficam apavorados, que ficam paralisados, e outros assim negam, né? A pessoa tem aquela prepotência, ou a pessoa tem aquela, ou até por vivências outras na família, assim, não aceita que possa estar tendo esse problema. A outra situação, né? Você teve uma experiência ruim com a medicação que você deveria estar tomando ou outra medicação? Por exemplo, né? Eu já tive uma experiência muito ruim usando dipirona. Eu já tive experiência muito ruim usando Plasil. Então, toda vez que eu sou submetida a um exame, toda vez que eu consulto, toda vez que vão me fazer prescrição, eu já vou atenta para isso. Porque justamente efeitos que se previa naqueles medicamentos me causaram. O que não é comum, mas me aconteceu, né? Então, assim, ó, a dipirona está sendo usado e é usado, é um medicamento incrivelmente importante. Mas, assim, há pessoas, né, como qualquer outro, como qualquer antibiótico, por exemplo, né? A própria penicilina. Quanta gente teve choque por conta do uso da penicilina. E aí vai. Isso aí, assim, ó, é também dentro da consulta, no esclarecimento das questões referentes à minha pessoa com o remédio. Então, assim, ó, você conhece alguém que teve uma experiência ruim com a medicação que está prescrita e está com medo que lhe ocorra o mesmo? Isso aí também é uma coisa que não serve, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Por exemplo, vamos supor assim, um anti-inflamatório, ibuprofeno, extremamente prescrito, muito excelente medicamento, mas tem muitas consequências. Para algumas pessoas pode causar pressão muito alta.
O uso demorado pode causar problemas, entende? Então, é bem certo que se diz assim, ó, não há remédio que não tenha para efeito colateral. Mas há que se dosar a necessidade, as doses, o tempo, e a gente conhecer bem o que está se passando com a gente. E tendo relação bem clara na consulta, no esclarecimento, né? Então, outra coisa, a questão, ó, o preço, né? Isso é muito caro para mim, doutor. Não tem outro remédio que substitua esse. A gente sabe que muitas vezes muda o nome do remédio e o preço é extremamente diferente, né? Muito, muito, muito. Tem o genérico, posso tomar o genérico, que custa muito menos? Ou então, assim, qual é a droga desse medicamento aqui? Tem algum que seja equivalente a ele? Por exemplo, me ocorre assim, o Fenergan, que agora é usado como um antialérgico. O Fenergan, lá no começo da vida desse remédio, é a prometazina, que é a droga básica, né? Então, assim, ó, ele era até o antipsicótico, que se usava muitos anos atrás. E aí o Fenergan é excelente numa crise de urticária, é excelente num problema de alergia. E ele tem diversos nomes. E se tu pedir prometazina, 25 miligramas, comprimido, né? Porque também tem pomada, tem creme. Então, assim, ó, o Profergan, o Fenergan, ele vai mudar de preço bem considerável. Então é importante também que a gente já fale com o doutor. O próprio doutor entenda que eu não posso estar custeando uma medicação muito cara. Teria outro que substituiria esse? A outra situação, ó, você tem medo de se tornar dependente da medicação? Eu sempre digo assim, ó, que bom que existem os remédios, que bom que a gente possa tomar e que bom que a gente entenda que tá tomando, tá aliviando naquele momento, pronto. Né? Então, assim, ó, muitas medicações levam à dependência. Um deles, por exemplo, é para dor, o Tilex, né? E ele também tem indicação bem restrita. Não é qualquer dor que eu vou tomar Tilex, né? Então, isso também é uma coisa importante. Outro remédio que pode levar no uso durar muito prolongado é o diazepam. Então tem remédios também que não podem ser retirados abruptamente, assim. Não pode ser parado de soco, assim, de um dia para o outro. Eles podem trazer consequências, né? Então, assim, ó, você tá com vergonha de tomar um medicamento porque vê isso como sinal de fraqueza ou fracasso, tem medo de ser julgado negativamente, que as pessoas saibam disso. Uma das situações que é muito, assim, eu já tenho vivido isso, atendia isso muitas vezes, é a questão da depressão. Inclusive do paciente pedir para mim entregar num outro momento, porque eu trabalhava num lugar que a gente renovava a medicação para o prontuário do paciente, renovava e deixava ali, o paciente passava tantos dias depois para pegar. Né? E que a depressão, inclusive, para aceitar o diagnóstico, muitas pessoas têm muita dificuldade, ficam até meio ofendido, né? A depressão é uma coisa assim que não vai me acontecer, não me acontece, e está sendo uma dos problemas mais comuns, mais frequentes, né? Nós vivemos numa sociedade que, assim, é impressionante o número de deprimidos, por uma série de razões, né? Muitas razões. Então, assim, pessoal, eu gostaria de que vocês pensassem um pouquinho sobre essas conversas nossas, essas dicas, e se desse conta, assim, ó, né, que tem remédio que pode levar à dependência, que tem remédio, que tem os horários e que tem muitos recursos para a gente fazer uso apropriado deles, de maneira que a gente vá otimizar o uso da medicação, né? Quanto menos a gente precisar, melhor. Mas quanto mais a gente souber a usar, também melhor. Né? Não vai me fazer mal um remédio que deva ser tomado após a alimentação, se eu tomar com o estômago vazio, vai ser, sabe? Então, assim, é importante que a gente leve em conta estas considerações e também saia de uma consulta médica com tudo isso muito bem esclarecido, para não ter dúvidas e nem erros. Se você está aproveitando esses nossos vídeos, conte para alguém, compartilhe, assine, que a gente vai... Se você se inscrever, quando sai o nosso vídeo, que eu tenho tentado fazer todas as semanas,
aí tu já vai ser avisado, beleza? Então até mais e não falta assunto. Um beijo.